tá interessado, porque é o seguinte, treta geral no bolsonarismo e tá muito boa. Eu nem ia, o BH mandou, falei, mano, nem quero saber dessa treta. Eu olhei a treta, nossa, tá boa. Tá boa demais essa treta. Vocês conhecem, a gente já falou aqui do Jeffrey Chiquini, correto? Nossa senhora. Jeffrey Chiquini e Paulo Figueiredo. Cara, o Paulo Figueiredo aparentemente... Pode falar, Anton. Eu ia falar que é o advogado do Wilker Leão, não é também? É do Wilker Leão? Sério? É o que ele pega qualquer caso midiático de direita e tenta surfar em cima, fazendo... Não, era advogado Costenaro, cara, perdão. Isso. Ofereceu o serviço pro Costenaro. Costenaro, isso. Uhum. Do Costenaro? Meu Deus do céu. É o advogado que o MBL não deixou o Costenaro ser contratado, uma parada assim. Então vamos lá, eles começaram a entrar numa briga. Eu coloco o primeiro vídeo do Paulo Figueiredo, que gerou treta? Ou eu já coloco direto do Chiquini, que tá mais legal? Coloca o Chiquini que tá mais legal. Então vamos colocar primeiro o Chiquini, tá mais legal. É o seguinte, aparentemente o Paulo Figueiredo falou que esse caso todo do Felipe Martins, e dessa entrada do Felipe Martins, que gerou o processo contra o Felipe Martins, ele foi preso, tinha sido um erro. Na verdade, não tem culpado. Foi um erro, tá? Foi um erro que aconteceu e tá tudo bem. O Chiquinho tá putaça, porque, nossa, ele tá sambando em cima desse caso e ele precisa manter a narrativa de que não. Tudo isso é uma grande armação contra o Felipe Martins e contra o Bolsonaro. Daí deu ruim. Ele ficou putaço. Vamos ver o vídeo dele aqui, que tá engraçado demais, cara. Olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode, 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Vitória, não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento? Do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa. Você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Vitória, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano pra essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida. Ele não sabia falar o nome do Fábio Weingarten. Eu também não sei, eu te entendo, Jeff Chiquini. Mas tudo bem, temos aí o... Cara, que vídeo maravilhoso. Maravilhoso, assim, cara. Cara, eu não sei nem por onde começar. Eu vou deixar o BH, que ele tá mais por dentro. Eu vou falar por último aqui sobre esse vídeo. Fala aí. Cara, assim, pra quem não sabe o contexto, a prisão do Felipe Martins tinha como uma das evidências para ser decretada uma suposta entrada nos Estados Unidos que nunca aconteceu e estava registrado. Aí o Paulo Figueiredo disse que entrou em contato com o governo americano para querer saber melhor sobre isso. Aí ele falou na live dele que pode ter sido um erro, porque o sistema americano é muito bagunçado e às vezes ele também não entra nos Estados Unidos e tá lá Paulo, porque o nome dele é muito grande, não cabe. Ele deu uma explicação de que por que esse tipo de erro pode ter acontecido. Ele só falou isso, ele falou numa boa. Aí esse cara, como ele tá utilizando esse caso para aparecer politicamente e tá criando toda uma novela por trás, como se ele fosse derrubar todo o inquérito do Bolsonaro e salvar todo mundo, porque é assim que ele mantém o engajamento do público dele,
E aí o Paulo Figueiredo, tipo, sem querer, derrubou a principal... o principal argumento de toda essa narrativa que esse cara cria. Aí ele, cara, perdeu completamente a linha, xingou o Paulo, e eu mandei ali pro Junito o tweet do Paulo respondendo que ele deu uma certa recuada, chamou o cara de oportunista, e as pessoas ao redor dele estão indo pra cima, mas ele em si falou, vou dar uma segurada, senão o Felipe Martins vai ser prejudicado. Minha opinião é, briguem, desgraçados. Paulo Figueiredo é o cara dos planos ruins, e isso aí é só um advogado bolsonarista criando uma novela pra enganar idoso, de que vai acontecer alguma coisa daqui a pouco, sendo que não vai acontecer nada. Esse cara tá falando a mesma coisa já fazem meses, e todas as vezes que eu vejo um vídeo dele, ele está gritando alucinado. O que isso é muito engraçado, esse fato. Vocês querem já ver a resposta do Paulo Figueiredo? Alguém morre. Bota aí, eu tô curioso. Olha lá, normalmente eu responderia a esse tipo de ataque, respondo a verdade com prints, áudios e fatos. Mas neste caso, cheguei à conclusão que não poderei fazê-lo sem prejudicar o próprio Felipe, que não merece isso. Se os seus advogados são oportunistas e responsáveis e querem faturar politicamente colocando em risco o próprio cliente, eu não sou. Por isso, não me resta alternativa a não ser, por enquanto, apanhar calado. Peço apenas ao leitor inteligente que faça a reflexão proposta pelo Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Pergunte-se por que eu prejudicaria um amigo que tem em alta conta e que é acusado no mesmo caso que eu. Tudo isso justamente em benefício do nosso algoz, a quem tenho dedicado quase a minha vida a responsabilizar. Se fizer sentido para você, fica à vontade para embarcar nessa. Por hora, seguirei aqui o dia em Washington DC no mesmo intuito de sempre. Vou trabalhar enquanto os mesmos de sempre, que nunca moveram uma palha para ajudar, seguem reclamando. E tem outro caso, a Ana Paula Henkel postou isso aqui e meio que colocou mais lenha na fogueira ainda. Que tá lá nos Estados Unidos também, é da turma do Flórida lá, não sei o que, da Flórida. Outra louquinha. Completamente. Muito, assim, vocês estão conhecendo uma galera que eu e o Renan, a gente fala aqui há uns 3 anos, assim, a gente fala muito. Eder Borges, cara, o Sandro Rocha. Aqui vocês vão conhecer também a Ana Paula Henkel. Para aqueles que estão tentando... jogadora de vôlei. Para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins aqui nos Estados Unidos e agem para proteger algum de seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso, estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará os nomes e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. E gerou tudo um caos em cima do Paulo Figueiredo. Ele está apanhando loucamente nesse momento. E aí, eu quero saber do Impera, depois eu vou pro... Eu ia falar casal, cara. Desculpa. Obrigado por colocar mais elementos na minha teoria. Teoria. Que eu fico enchendo o saco. Eu tô upando a minha live, eu falo que vocês são um casal gay, o pessoal acreditou já. Dois gays high performer, carioca. Dois gays high performer que foram... O Curitiba é assim, né? Se aparece 2 caras juntos, é necessariamente um casal, né? Não, isso aí é no Rio Grande do Bebeto e Sul. Romário, porra. Você costuma tudo a mesma coisa pra vocês, mas tem uma divisão ali no meio. Cara, é só mais um capítulo dessa guerra civil bolsonarista aí. Sinceramente, cara, vai dar em nada. Nenhum dos lados vai conseguir marcar a oposição e, cara, é a briga do Chiquini com o Paulo Figueiredo, tipo, já deu merda, Paulo Figueiredo. Teu plano já foi pro buraco. Mas ele vai lutar até o último dia. Que estavam sendo a novelinha entraram em choque. É só isso, tipo, tava tendo o arco do Chiquini aqui na Justiça Brasileira, o arco do Figueiredo operando a sua revolução da Flórida, tipo, agora temos um embate, aqui a gente tem um crossover, daqui a pouco se separa de novo, e segue as narrativas operando, e as senhoras ficam engajadas, tipo, 37 mil likes no post da Henkel, não sei quantos do Paulo Figueiredo, cara, é só mais uma tretinha ali bolsonarista pra engajar e não vai acontecer absolutamente nada, esses dois vão continuar operando e toca o barco. Mas não é pra engajar isso aí, não, Impera. Isso desengaja, porque eles têm meio que a mesma fanbase. E aí, se os dois brigam, tipo, alguns ficam, o Chiquinho é um pau no cu, os outros, o Figueiredo tá se metendo onde não deve. E aí fica um certo ressentimento e, irmão, pra gente é ótimo, dividir pra conquistar. Eles que briguem. Inventaram 2 novelas com roteiros diferentes, esqueceram de combinar um capítulo, e agora a militância deles, militância não, né, os fãs da novela deles, estão assim, tipo, qual que é verdade? A novela do Figueiredo ou a novela do Chiquinho? Nenhuma das duas. Mas assim, cada um vai defender a sua novela, e quem utilizar argumentos
melhores para a cabeça de uma tia de 50 anos, vai se sair vitorioso. Senhores, o que vocês acharam dessa briga? Cara, pra mim, mano, claramente é um negócio forçado, tipo o Drake fazendo beef com Kendrick Lamar, assim, é só pra gerar hype e tal. Só que ao invés de ser, sei lá, nego no mundo inteiro gosta de rap, é tipo tiazinha bolsonarista no interior do Brasil. E o Felipe Martins tá preso, né? Tá. Cara, como é que esse... Tá ligado? Como é que esse maluco contrata esse cara pra ser advogado dele, mano? Sabe? Tipo, cara, você tá preso, você tá fudido, sabe? Você devia contratar um advogado na moral, sabe? Uma banca séria, Tipo, né? uma banca séria, porra. O cara grava o vídeo fazendo caras e bocas enquanto ele olha. Aí o cara fica vibrando, mexendo a cabeça, tipo, cara, sabe? Ele Relaxa, Contratou um mano. influencer. Contratou um influencer, cara, exatamente. O cara tá poluindo um pouco a imagem do advogado no Brasil, não é? A imagem que já é tão prejudicada. Mas esse jeito performático, meio ridículo assim do Chiquini, com certeza faz mal pra categoria como um todo. Mas eu vou na linha do BH, cara, porque realmente são vários núcleos da novela, né? Na verdade não é que são novelas diferentes, mas, tipo, é igual a novelinha ter vários subplots, né? Tá lá, Odete Reutemann, não sei o quê, tananã, tananã. E aí, na hora que as coisas se conectam, como se não tivesse acertado o roteiro, e aí os caras se desentendem e não conseguem pacificar os fatos, né? É uma novela mal construída. Eu acho, cara, que essa tendência pra 2026 vai ser brutal, entendeu? Porque os caras vão estar novamente disputando interesse e influência, e tem vários subplots montados e várias divergências que estão escondidas, mas que vão vir à tona na hora de tomar a decisão final, entendeu? Então, cara, e alguns caras, e eu fico até curioso pra ver quem é mais forte do que quem nesse jogo todo, né? Porque é meio que o Bolsonaro é meio um monstro, assim, meio sem forma, tem, sei lá, igual na mitologia grega, sem braços, sem cabeças e sem pernas. Você não consegue discernir exatamente o que tá por cima do que, o que tá embaixo do que. E eu acho que só as eleições de 2026 vão conseguir trazer à tona qual é a forma como é verdadeiramente ordenado e quais são os verdadeiros grupos, sabe? E eu fico curioso para assistir. Bom, eu vou passar um pouco da minha experiência aqui que eu tenho sobre facções bolsonaristas para explicar um pouco, até para dar um contexto do que está acontecendo. Eu acho que eu vou conseguir ajudar nisso. Existem os grupos que estão brigando nessa treta aqui, na verdade são dois grupos, né? É o grupo do Vargarten, do Fábio Vargarten, e o grupo do Novo, tá? O Chiquini tá junto com o Deltan hoje, eles estão no projeto do Novo e o Chiquini... Fala os principais personagens dos dois grupos pra gente entender mais ou menos. Hoje é o Deltan, Chiquini e tem a galera mais desconhecida do Novo. O que eles querem? Eles estão puxando vários figuras bolsonaristas. O Novo tá puxando vários. Pô, entrou o Paulo Martins, entrou... eu nem sei mais quem entrou, mas tá entrando bastante gente do bolsonarista do Novo. Por que eles querem? Como o Bolsonaro tá preso e esse voto, a família tá perdendo o controle, o comando do voto, eles apostam na pulverização do voto bolsonarista e finalmente eles que ficaram por anos, desde que eles deram o golpe no Amoedo, eles estão esperando o momento que eles vão ser o bolsonarismo mainstream, vamos dizer assim. Um bolsonarismo sem Bolsonaro. Eles apostam muito tempo nisso. E talvez, o Renan acho que não, mas eu acho que eles vão ter certo sucesso, tá? Porque vai ficar... Tá indo para um caminho que vai pulverizar muito o voto bolsonarista, porque eles estão perdendo um pouco do controle. E nós temos do outro lado, e ele citou, né? Ele citou nominalmente o Chiquini, o Kim Paim, que é da turma do Vargarten, do Quinto Elemento, e o que mais? O Paulo Figueiredo e tal. Ele não citou Eduardo Bolsonaro, né? Ele só não citou Eduardo Bolsonaro, mas que é do mesmo grupo. Porque o Vargarten é o primeiro pelotão ali da família Bolsonaro. Quem tá com a família Bolsonaro nessa treta é o Paulo Figueiredo. E posso falar, o Chiquini é um grande picareta. É um grande picareta. Pelo amor de Deus, é só você ver. Você não avisa, Junito. Pelo amor de Deus. Eu ia acreditar. Esse cara é um grande picareta. Um grande picareta. O Paulo Figueiredo, ele deu uma recuada porque tá vindo... Muita gente tá aproveitando, porque assim, essa treta é muito grande e é muito antiga. E vários outros elementos vão querer se juntar porque eles querem foder o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo ganhou muito destaque e ele fez muitos inimigos nessa campanha, dentro do bolsonarismo. Porque, ele tava dando pita em todo mundo. O Kim Paim, se você sai um pouco da linha, o Kim Paim faz você pra te cancelar. Cancelar essa turma do Kim Paim, que é a primeira linha de frente ali da defesa da família Bolsonaro.
Luta pelo espólio. É assim, quem tá junto com a família Bolsonaro nessa briga é a turma do Paulo Figueiredo do Guimpaim. Eles são os lealistas. São os lealistas. Exatamente, entendeu? Nem tem gente da turma frouxonarista nessa briga, tá? Lealistas com Os frouxonaristas é o outra Eduardo, facção não do com o Jair. bolsonarismo. Os frouxonaristas Sim. são aquela turma que gosta muito, por exemplo, o Nicolas agora. Nicolas é a turma que seguiu o Marçal, por exemplo. Essa turma frouxonarista, essa turma frouxonarista nem tá nessa briga. Se entrar essa briga, vai ser uma guerra geral, uma guerra total, assim. Nossa senhora, vai rachar muito mais. Deu pra entender mais ou menos o que eu quis dizer aqui? O porquê que tá dando essa briga? Muita gente quer derrubar o Paulo Figueiredo aí, sim, tanto porque ele ganhou muita audiência, né, com todo esse caso, as sanções, Magnitsky e tal. E ele fez muitos inimigos dentro da direita bolsonarista porque ele ficava ameaçando. Pô, eles ameaçaram a base do PL, cara, com sanção, velho. Se vocês não fizerem o que a gente tá falando, olha, vai vir sanção aí pra vocês também. A gente tá falando aqui com o pessoal dos Estados Unidos. Entendeu, cara? Assim, é uma briga feia. É uma briga feia, inócua. Não sei se é tão inócua assim, viu? Eu acho que vai... Cara. Você falou que não vai dar em nada. Eu acho que essa briga tem potência pra rachar ainda mais a direita bolsonarista. Mais uma facção pode ser criada. Deixa eu colocar minha interpretação da novela aqui pra você, Júnior, pra ver se você consegue me ajudar a caçar outros elementos. Mas ali teria a facção eduardista, que são as pessoas que fidelizaram os lealistas com esse all-in dos Estados Unidos, que só prejudica a parte da direita partidária que tá aqui no Brasil, mas engaja com a militância mais lealista. Então tem esses caras, que seria Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Kim Paim e adjacentes. E aí teria os novos... Fábio Weingarten, né? O que comanda. Fábio Weingarten também. Obrigado, eu ia esquecer desse aí. E aí tem a galera do Novo, que são os dissidentes do bolsonarismo, que não tem espaço dentro do PL, porque as vagas lá e o dinheiro já tá ocupado. E daí colocaria o Deltan Dallagnol, colocaria o Schiquini, que já vai perder pro Senado, aqui, provavelmente. Salles. Colocaria o Salles, colocaria o Van Hatten e o Paulo Martins. Aí esses caras estão no Novo e essa é uma treta deles. E aí tem o Jair, que eu coloco ele, cara, na facção mais institucional do PL, porque é quem realmente paga as contas dele e é onde tá o seu real poder político nos dias de hoje. E aí eu colocaria, por exemplo, as articulações mais centrônicas que acontecem Valdemar ali. E Ciro Nogueira. Valdemar e Ciro Nogueira, exatamente. Valdemar e Ciro Nogueira. E até o próprio Tarcísio. E essa seria a ala do Jair. A ala do Eduardo, eu vejo ela como dissidente já da ala do Jair, que seria a ala do PL, e da ala do Novo. Então eu colocaria assim nessas três. Porque quem tá lutando pelo capital político da família hoje é o Eduardo, né? Eduardo tá lutando, vou lutar pelo capital político do meu pai, porque, pô, ele é o herdeiro. É como se tivesse um velho gastando toda a fortuna dele e o cara, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar com um pouco dessa herança. Ele tá, foda-se esse velho, eu quero a minha herança. Isso que o Eduardo Bolsonaro tá fazendo nesse momento, entendeu? Ele tá lutando pela herança em vida, porque o Jair tá tomando suas decisões. Eu quero investir aqui no PL, eu quero sair da cadeia, eu ia fazer o Tarcísio ali, já tava quase garantido, e ano que vem eu teria maior poder político e influência dentro do Estado brasileiro. Aí veio o Eduardo e, não, eu quero o capital do meu pai antes dele morrer. E aí ele pegou, prejudicou o pai dele, que foi preso, diminuiu a chance de ter um boneco do Bolsonaro lá em 26, e prejudicou todo mundo, só que ele fidelizou os lealistas pra ele. Então, a facção dele, tipo, cresceu pra caramba às custas da diminuição da herança geral, que estava pra todo mundo. E por isso eles têm tantos inimigos. Ele e o Figueiredo. Sabe o que eu acho que essa treta pode tomar uma escala muito grande, nossa, assim, e rachar muito mais ainda a direita bolsonarista, que já tá em guerra? Porque, bom, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro já fizeram cagada e o plano deles já foi por água abaixo. Eles só estão ainda... aproveitando um pouco mais da hype, esse final da hypezinha, assim, porque já era, ninguém liga pra mais Magnitsky, o Lula já tá conversando, assim, fodeu, ferrou, o plano já falhou. E eles vão culpar, isso aí abriu chances pra logo eles começar a colocar tudo a culpa no Figueiredo, pra poder evitar também se indispor com o sobrenome Bolsonaro do Eduardo. O Figueiredo, você é o culpado de toda essa bosta que aconteceu aí. Você é o culpado. Sim. Turma do Kim Paim, vocês são culpados. Tecnicamente ele é, né? E tecnicamente, sim, eles são. Pensa bem. Eles realmente são.
essa facção do Quinto Elemento aí, porque é a grande ilha do Quinto Elemento, é a ilha do Novo, do Quinto Elemento e do PL do Jair. Onde que o Nicolas fica nessa putaria? Agora eu me perdi no meio dessa O história. Nicolas, ele tá que nem a gente, olhando eles brigar e vão ficar com os espólios. Ele não vai tomar parte dessa guerra, ele só vai se aproveitar. Óbvio que não. Mas, tipo, a questão é... o lado mais fraco nessa briga é o pessoal do Quinto Elemento, porque eles podem ser rapidamente sacados. Eles não têm poder político, eles não têm grana, como o PL, o Novo tem. Eles têm o Paulo Figueiredo fazendo merda. Não, eles têm, mas tipo, não é que nem não tem grana como o PL ou grana como o Partido Novo. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo, eles são o lado mais fraco nessa guerra, tá ligado? Pra eles cortarem o pescoço de todo mundo ali, e descartarem e recondicionarem o Eduardo Bolsonaro só porque ele é filho, é muito fácil, cara. Faz sentido a raiva deles. Faz sentido. Mas tem um ponto, cara. Eu tô repetindo aqui muito mafinha, né? Porque ele é o único cara que eu sigo dessa bolha inteira. Ele fez um tweet ontem, basicamente tentando de novo tacar o Novo pra debaixo do trem, falando que não dá pra confiar no Partido Novo. E é verdade desse jeito, eles não podem confiar no Partido Novo. Ponto, o Partido Novo não é confiável, o Partido Novo tá tentando tomar esse verniz bolsonarista pra si. E surfar a porra da onda no ano que vem, tipo, mostrando, olha só, nós somos realmente bolsonaristas. O PL não é, tipo... É o lado mais fraco, é o lado que vai brigar até o último homem. Até o Eduardo desistir, mudar de ideia, ou já dar uma comida de rabo muito forte nele, e ele abandonar a porra toda e ficar quieto. Aí todos esses caras vão ficar a ver navios e... Pra onde eles vão correr? Não tem, eles queimaram todas as pontes. Mas você não acha, Impera, que eles centralizaram muitos lealistas nos últimos meses? E por isso que, tipo, não é tão fácil descartar eles. Eles não têm poder político, mas eles dominam, pelo menos, a parte da narrativa que tá mais quente aí nos últimos meses, apesar de ter esfriado já. Não, eles pautam o bolsonarismo. Mas, tipo, uma coisa é pautar o bolsonarismo, outra coisa é ter influência. É porque é um grupo muito grande, sem coesão nenhuma, não tem hierarquia nessa merda. O Jair não é o elemento mais importante do bolsonarismo. Então, tipo, como não tem hierarquia, eles pautam o bolsonarismo, mas eles são, como eu disse, eles são um grupo mais fraco e eles vão ser sacrificados, porque eles só geram problemas. Eles podem... eles fizeram de tudo pra destruir a possibilidade do Tarcísio vencer a eleição no ano que vem. Agora eles criaram um cenário em que o Lula pode ganhar no primeiro turno. Cara, eles são o lado mais fraco, o lado que tá gerando mais danos e que não tá trazendo retorno factual nenhum. Magnitsky. Uou, parabéns pela Magnitsky. Às custas de reeleger o Lula no primeiro turno? Saiu caro, né? Envelheceu mal, Magnitsky. Cara, pra eles não. Eu já falei, cara, foi uns 2 anos falando aqui, a eleição do Tarcísio é o fim do bolsonarismo. Eles destruíram a candidatura do Bolsonaro. Mas o Tarcísio eles destruíram a candidatura do Tarcísio. É a melhor jogada que eles podiam fazer. Deixar o Lula mais 4 anos, mas eles mantêm o controle do campo, da maioria do campo ainda. Sim, pra eles é... Faz sentido. Pra eles é bom, mas eles são o lado mais fraco. Eles podem ser sacrificados pelo PL, que tava fazendo essa coalizão. O PL, eu tô falando do Bolsonaro, né? Eles podem ser sacrificados pelo Bolsonaro porque ele tava construindo essa porra também. Ele queria isso, ele queria se livrar da cadeia. Os caras do Quinto Elemento só querem que se fodam. Se o Jair morrer amanhã, ele vira um mártir, tá ligado? Se o Jair morrer na cadeia, pra eles é a melhor coisa que pode acontecer. Aí o Eduardo... ele é o filho do Messias. Pronto. A Tânia falou o seguinte, eu discordo, eles abriram outra frente de batalha. Vocês não leram a Arte da Guerra, pô? É que eles não estão numa batalha, no momento eles estão em retirada. Eles estão em retirada e tentando jogar um aos outros pro inimigo pegar antes deles, sabe? Joga na frente do inimigo. Eles já perderam essa batalha. E de forma vergonhosa. Eles chegaram numa batalha contra um grande exército com medo dos gatos pingados, tacaram uma bomba no meio que fez um barulho e agora eles estão em retirada. Eles perderam essa batalha contra o STF. Já perderam. Eu tô vendo aqui o Antum e o Pessoa vendo Cara, eu tô pensando, tem algum movimento político mais feminino do que o bolsonarismo no mundo, assim? Porque, mano, parece só um bando de, tipo... Tretinha, cara. Tretinha de menina adolescente, gay adolescente, um tentando puxar o outro pra baixo. Meio que sem nenhum objetivo, assim, é uma parada pra chamar atenção. Claramente é uma parada meio egoísta, né? Os caras não conseguem coordenar a estratégia a nível de movimento político.
E eu tô quieto porque eu tô aprendendo mesmo, cara. Eu não conheço eu tô anotando aqui também. Eu tô vendo, ver se melhora um pouco os episódios lá do NC Show. Eu realmente não conheço essa porra, cara. Mas, cara, na moral, a esquerda, você já viu a esquerda tretando dessa forma ridícula assim? Eu falo, cara, quando você tá... Sim, eu vi hoje. Deixa eu contar. Cara, acontece pra caralho na esquerda, mas não na esquerda lulista institucional, porque parece que eles têm anticorpos pra isso, porque tá muito centralizado no Lula, a hierarquia é discutida internamente, e aí pra fora a pauta vem resolvida. Mas, cara, os comunas e os web comunas é fogo cruzado toda hora. Mas isso aí nem existe. Isso aí é cheio de bot, cara. Essa porra nem existe. Então, cara, os web eles não conseguem ter uma grande figura concordando com a outra. Eles não conseguem ter duas figuras grandes, tipo Ian Neves e Jones Manuel. É impossível manter centralizado. Sim. Não tem... Mas, cara, pra mim, por exemplo, quando os caras criticam, nossa, mas o MBL é um projeto de poder centralizado, sei lá o quê. Eu digo, cara, tem que ser, né? Se não for, dá nessa merda aí. Vai um bando de babaca querendo sacrificar o todo pelo projeto, tipo, individual deles. Pra mim foi perfeitamente, não sei se foi o BH ou o Junito que falou, que é tipo... Cara, tem a herança, e aí o cara tá destruindo a herança pra aumentar, tipo, a fatia dele de um bolo menor. É exatamente isso, assim. É o problema de coisas descentralizadas. E, tipo, isso comprova como o Bolsonaro é meio que um cara, é um líder fraco, assim, é um líder incompetente, cara. Tá rolando uma parada de tragédia dos comuns em capital político, né? Dado que você não tem ninguém pra coordenar a forma como você usa o capital político, tá todo mundo usando o máximo que pode pra ter um ganho de mais curto prazo possível, entendeu? Exatamente. É uma merda, cara. Esses caras vão ser explodidos ano que vem, assim. Cara, é muito triste. Eu acho que o próprio Jair, ele devia ter... É foda, né? Mas ele podia meio que tocar um pouquinho a bola pros filhos dele pra eles ficarem um pouco mais tranquilos, assim. Sei lá, quando você vê coisa de história medieval, em geral, cara, quando tem os filhos brigando pelo espólio do rei, assim, é porque o rei é um merda, tá ligado? Quando o rei é realmente bom, ele toca a bola pra um e fala, tipo, cara, você vai ser o herdeiro. E, quem não concordar que, sei lá, ele poderia escolher o Eduardo, quem não concordar que vai ser o Eduardo, cara, meu irmão, você tá fora, e enquanto eu tô vivo aqui, o Eduardo manda nessa porra. Agora, mano, Eduardo brigando com o Jair... aí briga com esse bando de influencer aí que eu realmente nunca tinha ouvido falar. Aí gera problema com o Partido Novo, gera problema com o Tarcísio. O cara é só fraqueza, tipo, all around, assim. A gente no Novos Clássicos Show, o nego meio Bolsonaro, quando meio Bolsonaro, quando acaba entrando lá, critica a gente quando a gente elogia o Lula, não pelas políticas dele, mas pelo ele como, tipo, meio que um líder de um movimento político, assim, né? E realmente, cara, isso aí que vocês estão descrevendo é bizarro, cara. É bizarro com... sei lá, eu não consigo pensar o que o Bolsonaro podia estar fazendo de pior, sabe? Cara, e isso aparece o tempo inteiro, né? Em toda pesquisa você vê, você faz a testagem de 5 ou 6 candidatos de direita contra o Lula, né? Ele é um nome inequívoco, assim, uma personalidade solar no campo da esquerda. E eu digo isso assim, não é nem que eu tô admirando o Lula, mas ele sabe fazer o que é preciso para ser hegemônico da forma como ele é. Então é natural também que o Lula seja um dreno, assim, em relação à formação de lideranças no entorno dele. É muito difícil alguém sair da órbita, né, da coisa ali. Nossa, produzir um bom nome. Os bons nomes, eles vão lentamente sendo usados como peça de descarte. Então, por exemplo, o Haddad era quente para ser um nome, né? Enfim, era quente para ser o sucessor do Lula. Mas quem falaria isso hoje? Depois da peixe de Tachad e essa passagem pelo ministério, que é mais de desgaste do que qualquer coisa, entendeu? Sim. O Lula jogou o Haddad debaixo do ônibus pra... Mas, cara, isso é engraçado, né? Porque meses atrás, muita gente falava, cara, pô, o Lula é meio que essa figura solar jupiteriana. Jupiteriana não, tipo de Cronos, sabe? Que devora é jupiteriano. Ele é Júpiter. Não. É verdade, é verdade. Enfim, e aí... O nego falava, não, mas a força do Bolsonaro é que ele constrói lideranças, sabe? E aí o exemplo era o Tarcísio, que tinha sido ministro dele, governador de São Paulo, possível sucessor. Adiantou construir uma liderança se as outras lideranças que você construiu foram lá e devoraram ele, sabe? Tipo, o Lula é o Cronos que devora por cima e o Bolsonaro é tipo merda que deixa tipo, os capachos dele devorarem os caras. Assim. Cara, eu até questiono esse lugar comum que foi criado. O Bolsonaro é um grande criador de liderança. É mais no sentido que ele só não consegue controlar a porra do movimento. As lideranças continuam emergindo porque ele é um líder negligente, entendeu? Então, eu acho até que se ele tivesse uma visão estratégica, beleza, talvez o Tarcísio fosse uma boa liderança mesmo, mas Damares, ele fez essa opção, entendeu? Ele não fez essas opções, esses nomes foram surgindo ali no meandro da coisa, na fofoca, no trabalho de bastidor, na base do populismo mais barato.
o Bolsonaro formou lideranças, não. As lideranças foram formadas na ausência do Bolsonaro, nas lacunas do Bolsonaro. Enquanto o Lula, ao contrário, é um líder predatório que drena todo o campo dele para se consolidar. Tem reveses dos dois lados, mas naturalmente o Lula, como o maior vencedor da nova República Brasileira, acaba ficando por cima, né? Se eu tivesse que escolher um problema pro meu campo... Pois é.